Bitcoin subiu 30% em 2 semanas com base em uma promessa, inclusive nesse instante desafiando novamente a resistência próxima de 81 mil dólares. Mas calma, nessa sexta-feira um homem pode quebrar essa promessa e, quem sabe, desacelerar esse movimento de alta que a gente viveu nos últimos dias. Então, se você quiser estar preparado para os dois cenários, só ficar comigo até o final do vídeo, eu te encontro logo após a vinheta. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto, o melhor canal de criptomoedas para você se manter informado diariamente. É claro que se você já conhece o nosso trabalho, você já sabe disso, então solta o seu like e ajuda a Liga Cripto a espalhar esse conteúdo do YouTube afora, principalmente para quem ainda não conhece a gente. E se for o seu primeiro vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho só lá no final do vídeo, se você acreditar que ele te acrescentou alguma coisa. Demorou? Dito isso, família, um recado rápido. Todos os vídeos aqui da Liga Cripto são apoiados pela Bybit, a melhor plataforma de trade do mercado cripto. E a gente sabe que no território brasileiro a gente teve algumas mudanças, inclusive alguns produtos não poderão mais ser oferecidos em uma conta BR. Por isso que eu te convido a conhecer a conta internacional da Bybit, onde lá você vai ter mais liberdade e, inclusive, poder acessar os produtos e serviços que a gente já estava acostumado ao longo desses últimos anos. Então, se você ficou na dúvida, se você não sabe o que fazer, eu gravei esse videozinho aqui, ó, Conta Internacional, tá aqui no nosso canal, um dos últimos vídeos. Basta você assistir. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no Discord da Liga Cripto, o link tá aqui embaixo, que eu te auxilio no que for possível, beleza? Agora, voltando ao nosso tema, nessa sexta-feira, às 11 horas, o Kevin Warsh ele vai fazer a sua estreia como presidente do Fed em Jackson Hole. Estamos falando de 15 minutos de fala de quem controla a direção dos juros americanos, e isso pode valer mais do que qualquer informação gráfica. Então, vem comigo, o que mudou nas últimas 48 horas? O que ele leva de dados para essa decisão que ele vai externalizar nessa sexta-feira? Nós temos 3,7 do PCE, que veio quente, né? Esperado era 3,6. Então, quase o dobro da meta de 2% do Fed, que era o desejado lá atrás. Em termos de dados do mercado das criptomoedas, a gente viu o Bitcoin tocar aos 82 mil no pavio da madrugada e recuou com os dados de inflação. O ouro também perdeu os 4.600 juntos, que tinha sido seu movimento de alta. E claro, a grande dúvida se a gente de fato vive um mercado de alta contínua, né? Se a gente não vai ter, por exemplo, um grande pullback e realmente botar ali água no chope do mercado. Então o mercado ele precifica até o momento uma subida de juros em dezembro e cortes estão fora da mesa, o que não ajuda muito tradicionalmente ou historicamente, como a gente conhece, o mercado de risco. Resumindo, a gente viu o Bitcoin e o ouro caindo juntos com o dado de inflação exatamente como subiram juntos na semana passada. Porque a mesma tese que empurrou o rally é a que treme o mercado, que balança o mercado quando essa inflação aperta. E o trade da impressora segue vivo, porque foram 7 bilhões em Bitcoin e ETFs nos últimos 5 dias. A gente está falando de um recorde, com os fundos de ouro e Bitcoin no topo da semana. Então, família, a gente falou até agora do Kevin Warsh, mas também tem um outro homem que ele tem, digamos assim, influência sobre essa impressora de capital. A gente está falando do Bessent, o chefe do Tesouro Americano, e o Warsh é o homem-chefe do Fed. Então, nessa sexta-feira, o que a gente vai ver é se de fato a gente está mais próximo e mais alinhado em termos de economia com o discurso do Bessent, ou se, no caso, a economia americana, nesse curto prazo, vai gerar dentro da visão do Warsh. Quando o Tesouro compra dívida, entra dinheiro novo no sistema e o Bitcoin sobe. Quando o Fed aperta juros, esse dinheiro seca e o preço sente. Então a gente tem aqui duas medidas possíveis e o discurso de sexta vai dizer qual dessas duas mãos está mais perto do interruptor. Se é para ligar a impressora ou se a gente desliga e mantém aí essa política de juros sem corte e mais apertada contra uma inflação. Família, eu trouxe 3 pontos aqui que eu acho importante da gente citar, que são diferentes, né, nesse discurso em relação aos passados. Então, primeiro ponto é a estreia do Kevin Warsh no palco. Ele assumiu o Fed em maio e nunca discursou em Jackson Hole como presidente. Então, o mercado ele vai dissecar
cada palavra em busca do tom que ele pretende adotar no seu cargo. Segundo ponto, isso já foi citado aqui em vídeos anteriores, ele aboliu avisos prévios. Então, o Fed dele abandonou o Forward Guidance. O que, que seria isso? Basicamente, ninguém sabe o próximo passo dos juros até ele falar, até ele vir a público, o que transforma cada discurso dele numa moeda jogada para cima. A gente não sabe se vai dar cara ou coroa. E um terceiro ponto, que é que ele pretende refundar o próprio Fed. Ele criou 5 forças-tarefas para reescrever a política monetária. Decisões que vão acelerar as compras de títulos até mudar a própria régua da inflação. E o que pode ser anunciado nesse simpósio, cujo tema é inovação financeira e pagamentos. Então, isso também traz uma carga maior de atenção para esse discurso na sexta. E agora, família, a gente entra numa parte de termômetro, tá? Eu fiz uma busca ampla no Google Trends e a gente vai entender aqui, não como está o mercado global, mas como o Brasil está buscando, né? O que o Brasil está buscando no Google em relação a criptomoedas. Então, nos últimos 7 dias, o termo Bitcoin alta subiu 120%, o que significa e se traduz como euforia. A gente teve mais 60% no vai subir e mais 50% no vai cair, trazendo o sentimento de dúvida. Além disso, a gente tem uma galera preocupada em realizar lucro, como vender. A gente tem mais de 120%, significa que tem gente com lucro não realizado, pensando ainda em quedas à frente e quer botar dinheiro no bolso. E, por último, mercado é confiável mais 200%. E esse, para mim, é o mais interessante, porque tem gente nova testando a porta de entrada, não só das criptomoedas, mas principalmente do Bitcoin. E, no fim, o que a gente precisa para o início de uma nova bull run não é somente juros baixos, mas também a gente precisa de liquidez. A gente precisa não somente de fundos comprando, mas um movimento de massas adentrando esse mercado novamente. Somando isso tudo, a gente teve o Fear and Greed saltando de 10 para 74 em um mês. E por que que esse retrato, esse recorte que eu trouxe, família, importa para sexta-feira? Por um motivo cruel, eu diria. Uma multidão recém-chegada e normalmente emocionada e alavancada é exatamente o público que discursos violentos machucam, caso o Wars vá nessa linha na sexta-feira. E foi exatamente esse perfil que pagou algo em torno de 3,8 bilhões de squeeze recentemente, quando o Bitcoin saiu de 60 e poucos mil dólares para essa casa dos 80. Antes da gente falar de níveis de preço como um todo, eu vou trazer aqui 2 cenários também trazendo referência dos níveis que o Rodrigo trouxe na última live. Então a gente tem aqui um cenário verde, que seria um wash, né, com falas mais amenas ou, de certa forma, vagas, sem sinal de aperto. A tese do dinheiro farto segue intacta e o mercado volta a atacar os 82 do pavio, com a régua dos 83 no fechamento de domingo, virando uma possibilidade real pela primeira vez no ciclo. E para quem não está entendendo, se a gente fecha a semana acima de 83 mil dólares, é um bom indicativo, né, é um reforço substancial de que, de fato, a gente pode estar vendo, sim, um novo início de alta no Bitcoin e o fundo, lá nos 57, ficaria para trás. Um outro cenário, um wash mais duro com o PCE em mãos, falando com a inflação de a 3,7%, um recado de juros altos ou mais altos secaria esse combustível de curto prazo. O reteste provável é nos 76 mil dólares, com o piso diário em 75.500 e o suporte semanal em 73.700. E existe um outro detalhe, família, que eu trouxe no vídeo passado. O teste silencioso do Benjamin Cohen, né, continua rodando. Se o mercado corrigir com um discurso, o que decide não é a queda em si, e sim se o preço segura a média de 200 no diário nas 2 semanas seguintes, que foi o que separou a virada de 2023 do engano de 2019. Então, muita atenção também na média de 200. Para você ter uma visualização melhor e geral, fica mais ou menos assim o nosso escopo. Entre os 75.500 e 79.700, uma zona livre, o preço pode navegar por aqui. A gente tem a resistência dos 82 mil dólares, como eu comentei ainda nesse vídeo. A régua para fechar a semana e ter 50% de chance do fim do bear market é o fechamento acima dos 83, e quando a gente fala da outra direção, né, de um caminho de queda, a gente tem os 76 logo aqui de um reteste, caso o discurso do Walsh venha num tom duro,
e é exatamente onde a gente tem a média de 9 diária, o suporte semanal que eu citei em 73.700 e, por fim, a zona barata, onde eu comprei até Bitcoin pela última vez, próxima dos 60 mil dólares. Quem não está feliz comprando aqui é maluco. E só para vocês entenderem o precedente de Jackson Hole, é um momento em que preços tendem a se movimentar. Lá em 2023, o Powell ele veio com um tom duro, né, com um discurso duro, e os mercados caíram. Em 2024 e 2025, já foi um tom ameno e a gente teve alívio e alta. Então não esperem um mercado parado, tá? Literalmente a gente deva ter algum tipo de movimentação. Então, 11 horas, estreia do Wars, bota aí no seu calendário. Onde, junto a isso, eu também colocaria essa ressalva. Esse rally atual, ele nasceu de falas, tá? Foi uma promessa do Homem do Tesouro, como eu disse, o Bessent, que fez o preço explodir em 30%. O mercado que sobe com o discurso é o mercado que treme com o discurso. Então a sensibilidade nunca teve tão alta em termos de flutuação de preço para esse curto prazo. E família, como playbook, né, como você pode atravessar esse discurso, obviamente, vendo esse vídeo você já fica bem mais preparado, sabendo dos níveis importantes em termos de preço, a gente passou todos eles, alavancagem em dia de discurso, no momento do discurso, não tem muita estratégia no fim das contas. É claro que tem estudo, tem stop, vai ter o seu alvo, você pode fazer a sua gestão, mas é um momento em que o mercado fica extremamente volátil e fica muito mais arriscado, principalmente para quem é iniciante. E tem esse outro detalhe, também linkado com o número 2, desconfiem do primeiro movimento. E o que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes uma reação clássica ao discurso do Fed é o tal chamado chicote, um repique violento numa direção nos primeiros minutos e a direção verdadeira aparecendo horas depois. Quem responde de verdade é o fechamento do dia e a vela semanal de domingo. Então, trazendo um pouco do meu último vídeo, nós temos uma impressora e um interruptor. A gente só não sabe quem vai apertar esse interruptor, se a gente vai ligar essa impressora ou se a gente mantém ela desligada. Então, sintetizando um pouco do que eu quis trazer nessa apresentação, a alta dos 80 mil vive da promessa de liquidez. A inflação de 3,7 deu ao Fed um motivo para ameaçá-la, e entre o discurso de sexta e a vela de domingo, o mercado vai escolher entre confirmar a régua dos 83 ou visitar o chão dos 74. Isso não é uma verdade absoluta, é apenas a minha, né, e a interpretação da liga, obviamente porque eu trago ali referências de próprias falas do Rodrigo e também já trouxe dos outros vídeos aqui do Bruno e do Igor. Então é a nossa interpretação de liga do que pode acontecer no dia de amanhã. Se você curtiu, esse é o último momento para você deixar o seu like, ativar o sininho e ficar por dentro, mais do que isso, super informado de tudo que importa no mercado cripto. Grande beijo, grande abraço. Amanhã tem mais e nós estaremos aqui com vocês. Valeu, família!